Então, vamos falar sobre som de letra. Por que eu tenho que ensinar som de letra? Bom, é importantíssimo a gente ter claro que, quando eu estou falando em aprender a ler no português, nós temos um alfabeto, certo? E nós temos um alfabeto cujas letras, né, ele é um alfabeto fonético, ou seja, as letras do alfabeto representam os sons da fala na unidade do fonema. Então, eu não tenho representação de figuras representando pedaços de palavra, representando sílabas, não. Eu tenho letras, alfabeto, representando os fonemas da nossa língua, que é a menor unidade. Então, eu preciso ensinar a relação sistemática entre os símbolos visuais, ou seja, entre as letras ou grupos de letras que formam os grafemas. Quando eu tenho, por exemplo, o CH, que é um dígrafo, eu tenho ali um grafema representando um som, que é o som do sh, que é igual ao som da letra X, que é o som do sh, certo? Então, eu tenho que fazer essa associação entre os símbolos visuais e as correspondências e as unidades sonoras com o fonema. Essa relação letra-som, os sons que as letras podem representar e como isso está organizado dentro do nosso sistema alfabético, dentro do nosso alfabeto. Eu preciso ensinar isso. Por quê? Porque estão ali 26 letras, cerca de 30 sons que podem representar aquelas letras, que eu vou, a partir dessas letras, eu vou formar todas as palavras e todos os textos possíveis e imagináveis do português. Então, para a criança acessar qualquer leitura no português, ela vai se beneficiar se tiver essa aprendizagem. Olha, isso daí vem sendo cada vez mais corroborado pela área da ciência da leitura, pelas neurociências, que têm apontado a forma como o cérebro aprende a ler. E é exatamente isso, olha, as abordagens de ensino mais eficientes, elas têm apontado que são aquelas que oferecem um ensino que seja sintético, ou seja, relação letra-som, sistemático e explícito dessas correspondências entre fonemas e grafemas. Os programas de alfabetização, então, eles devem ser baseados no ensino das relações entre letras e sons, para, a partir disso, ensinar a decodificação. Como que eu transformo essas letras e sons, associo em sílabas, formo palavras, acesso o significado e compreendo aquilo que eu estou decodificando, certo? Então, isso já tem sido apontado há décadas, pelo menos desde a década de 70, isso vem sendo cada vez mais fortalecido, que o ensino da leitura e da escrita tem que partir dessa preparação do conhecimento das relações entre as letras e seus sons. E que somente atentando para essa correspondência entre letras e sons é que o aluno consegue ativar o circuito clássico de leitura, permitindo que ocorra o tipo adequado de aprendizado. Então, eu quero que aprenda corretamente a ler, eu preciso ensinar isso. E que a etapa decisiva da leitura é essa decodificação de grafemas e fonemas. É a passagem de uma unidade visual a uma unidade auditiva. Então, o que eu estou vendo, mas eu preciso passar e fazer essa conexão letras e seus sons. Então, eu preciso ensinar isso. Só que o que tem acontecido? Né? A gente tem apresentado as letras para as crianças de uma maneira muito limitada. Eu tenho apresentado só nome de letra, ou então eu tenho colocado a criança exposta a muitas palavras, e a partir das palavras eu reflito sobre as letras e os sons que elas podem representar. Então, eu faço um caminho que é muito mais difícil. Não é esse caminho como a ciência da leitura tem apontado que tem que ser. Não é um caminho sintético, sistemático e explícito. Pelo contrário, eu estimulo a reflexão, né, da criança, levantar hipóteses sobre as letras a partir de textos e palavras e talvez descobrir sozinha. E por que isso é um problema? Tem um autor, José Moraes, um pesquisador português que trabalhou na Universidade de Bruxelas. Ele fala, né, nos seus livros Arte de Ler, Criar Leitores, vários livros, ele fala o seguinte, que um dos maiores
uma das maiores causas de fracasso na aprendizagem da leitura e da escrita é essa não descoberta do fonema, essa não descoberta da relação letra-som. E isso acontece quando eu deixo a criança tentar descobrir sozinha. E uma forma de evitar que esse erro aconteça é ensinar antes. Assim como na aula de ontem eu falei, olha, tem que desenvolver consciência fonológica, porque maus leitores estão associados com consciência fonológica não desenvolvida. Maus leitores também estão associados a leitores que não descobriram essa relação letra-som. Muito provavelmente porque não foi ensinado. Então, eu tenho de um lado aí um caminho que estimula o descobrimento sozinho e o outro caminho que eu vou optar por ensinar explicitamente o que as letras representam, os seus sons e como depois eu vou formar palavras a partir desse conhecimento. Aí eu quero saber de vocês, qual caminho vocês querem seguir? O caminho do ensinar ou o caminho do deixa a criança descobrir sozinha? Porque a minha proposta aqui, dentro do pré-alfa, é o caminho do ensinar. Esse caminho, a gente encurta o caminho, a gente acelera a aprendizagem, a gente faz com que, dentro do pré-alfa, por exemplo, em 60 dias, a criança aprenda. Só que eu sei que vocês querem um caminho melhor, né? Por isso que vocês estão aqui. Isso aí, vamos juntas, hein? Mas a gente tem problemas no Brasil, porque ao tentar ensinar o som da letra, é isso que a gente tenta fazer. Sabe o que a gente faz? A gente enche a nossa sala de alfabeto ilustrado e associando com o nome de letra. Então, eu fico lá, B de bola, C de casa, D de dado, sabe? Aqueles alfabetos que estão associando o nome da letra, somente isso. Eu estou colocando atividade para a criança copiar para caramba, igual eu mostrei ontem, mesmo nas de consciência fonológica, muita cópia de palavra. Não está chamando atenção para o som. Aqui também, não chama atenção do ensino do som, mas eu coloco a criança para copiar, porque talvez assim ela chega na conclusão que ela precisa, certo? Eu encho a minha sala de palavras estáveis, eu encho de cartazes, eu coloco lá nomes próprios, eu coloco muita coisa e eu esqueço de ensinar antes que essas palavras são formadas por esses sons. E eu acabo colocando a criança para decorar a ordem alfabética, saber nome de letra, soletrar nome de letra. Às vezes eu até sustento o nome de letra, sabe o que é muito comum? Eu já ouvi isso várias vezes, professora falar, olha, meu aluno não está aprendendo, porque eu fico lá, mala, M, ou F, né? O que deveria ser o som do... Eu fico lá, F, sabe? Eu fico sustentando o nome da letra para a criança, de repente, chegar no som dela. E não é, né? O F não é F, né? O som da letra é diferente do nome. Nome de letra é uma coisa, som que ela representa é outra. E eu preciso fazer o som correto. Por quê? Na palavra foca, eu não tenho F-O-C-A. Eu tenho O-C-A. E eu tenho que partir disso daí para a criança conseguir pensar a palavra e fazer a consciência fonêmica depois, desenvolver a consciência fonêmica. Então, eu preciso partir do som de letra. Som de letra é essencial, essencial. Então, para eu evitar esses erros que eu coloquei para eles, para vocês, para eu evitar que eu vou prolongar o nome da letra e representar o som, né, achando que nome de letra é som de letra, evitar soletrar o nome da letra e só ficar nisso. Eu posso ensinar nome de letra? Posso, mas junto com o som. Eu não posso ensinar só isso. Eu preciso associar a parte mais importante da letra. Eu não posso ensinar só a ordem alfabética antes de ensinar o som. Por quê? A ordem alfabética ela é importante para quê? Para a criança, depois que aprendeu a ler, depois que aprendeu a escrever, achar informações em uma lista, em um dicionário, categorizar informações. Isso é um outro momento. Depois, lá na frente, eu não tenho que preocupar em ordem alfabética no começo, certo? E eu não tenho que colocar uma palavra e colocar a criança para refletir o som sem antes ensinar essa base do som das letras. Então, eu preciso ensinar tudo isso antes. E vejam só, né, que ao ensinar o som da letra, então, explorar, né, eu tenho que saber que
a vocação da letra, como eu disse no começo para vocês, né? As letras, o nosso alfabeto, ele é fonético. Ele foi desenvolvido para representar esses fonemas. A gente chegou nesse alfabeto fonético com essa intenção, de que cada uma das letras do alfabeto representassem os sons e eles pudessem ser coarticulados e formar qualquer palavra a partir disso. E eu preciso saber que dentre essas letras do alfabeto, eu tenho as que são vogais, as que são consoantes. E por que eu tenho vogais e consoantes? Vocês sabem disso? O que é vogal e o que é consoante? Bom, a gente tem esses dois grupos, porque a gente tem os sons vocálicos e os sons consonânticos. Os sons vocálicos são aqueles sons que são produzidos pelo nosso aparelho fonador sem nenhuma intervenção, nenhuma barreira para a passagem do ar. Então, quando eu tenho A ou AN, que é o som nasal da vogal A, ou quando eu tenho E aberto, E fechado, E nasal, I, o I nasal, o I oral, o O aberto, O fechado, O nasal. Quando eu tenho um U, vogal U fechadinha, ou que é o nasal. Quando eu tenho esses 12 sons de vogais, vocês perceberam que eu não tenho em nenhum momento o fechamento, né, barreira da passagem do ar. Sempre os sons vocálicos, eles têm uma livre passagem do ar. Por isso que se reuniu nesses sons vocálicos. E em toda sílaba, eu tenho que ter um som vocálico para ter lá a coarticulação com a consoante, formar a sílaba e assim a gente conseguir emitir as palavras. Então, vogal tem uma relação com sons vocálicos. E os sons consonânticos, eu vou sempre ter uma obstrução da passagem do ar. Ela pode ser momentânea, rapidinha, ou ela pode ser fechada total, como, por exemplo, o som da letra P. Eu tenho um fechamento total e uma abertura, como se saísse numa explosão, né? E eu tenho B, B. A mesma coisa, tem o mesmo movimento, mesmo ponto de articulação, com a diferença do papel das cordas vocais. Então, eu tenho esse fechamento momentâneo e a abertura, e eu tenho também algumas consoantes que tem uma parte da boca fecha, tem uma certa obstrução do som, mas o som pode sair pelas laterais, por exemplo, o som do então eu tenho uma obstrução da minha língua tocando os dentes, mas eu tenho um som que pode sair pelas laterais. Então eu tenho todas essas questões relacionadas à fonética do som, a fonologia, de como os sons são produzidos, se correlacionam com a disposição das vogais e das consoantes. E eu preciso saber isso. Por isso que eu falo para vocês, não adianta, Mari, faz todos os sons. Eu posso fazer todos os sons para vocês. Vou fazer agora, inclusive. Olha só, vou fazer todos os sons, A, An, B, K, D, E, G. O H não tem som. I, J, O, P, ou R, S, T, U, V, ou também, V. O outro, o W, pode ser V, ou U, X, I, V. Pronto. Levou o quê? 30 segundos para fazer todos esses sons? Vocês aprenderam? Não, sabe por quê? Porque não é isso que é determinante. Vocês ficam falando aí, mas tem vídeo com todos os sons na internet. Gente, tem no meu Instagram, tem aqui no YouTube, no meu canal, tem vídeo com todos os sons, mas não é isso. Vocês perceberam que eu expliquei o que é vogal, o que é consoante, como que esses sons são produzidos, que tem o som lateral, que tem o som que tem obstrução total, tem o formato da boca ao ser emitido esses sons, tem os sons nasais, tem as variações dos sons. É isso que é determinante. E eu não aprendo isso em um vídeo de 1 minuto da internet. Requer um pouco mais de dedicação. Por isso que às vezes a gente fica com aquela impressão, mas eu não consigo aprender som de letra, eu fico lá assistindo um vídeo e não aprendo. É difícil aprender dessa forma. Você precisa aprender o ponto de articulação para ter outras formas de lembrar esse som. Eu vou falar mais aqui,
Eu vou falar mais, você precisa ter as dramatizações dos sons das letras, mas ao mesmo tempo, você saber tudo isso não quer dizer que vai ser difícil. Não quer dizer que você vai passar para a criança explicando tudo isso ou que vai ser aquela maneira mecânica, né? Ó, repete aí, depois, fica aí repetindo. Não é assim. Mesmo porque eu ensino as vogais, depois as consoantes, a letra B, que é a segunda do alfabeto, eu vou deixar lá para o fim. Eu vou ensinar os sons que podem ser sustentados. Eu vou começar por F, V, S, Z, entendeu? Tem uma outra lógica para o ensino dos sons. E tem a forma correta. Eu vou dar exemplos aqui para vocês da forma correta, mas é só para atentar que o meu chamado aqui para vocês é que, para ser eficiente para ensinar o alfabeto, ensinar dessa maneira completa, ensinar o que importa para ler, que é ensinar o valor sonoro da letra, vocês precisam trocar essa atividade de alfabeto ilustrado e falar, olha, essa é a letra B, é o B de bola. Tem que tirar isso da prática e colocar o quê? Esta é a letra B. O som que ela representa é o B do menininho fazendo o balbucio do bebezinho, né? Que ele faz B, B. Tá vendo a figurinha? Toda vez que você vê essa figurinha do menininho associado com a letrinha, a gente vai saber que é esse som. Vamos perceber esse som em outras palavras? Bernardo, tem esse som inicial? Abacate, tem esse som ali no meio do abacate? Vamos explorar esses sons? É isso que eu preciso fazer, né? Então, para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter acesso certinho a um material que me permita apresentar o som dessa forma. E aí eu quero chamar aqui a Ariane, porque ela é professora de educação infantil. Eu acho muito interessante que ela fala que é isso, né? Que o ensino na educação infantil tem que ser também, não somente, não pode ser mecânico, tem que ser divertido. E quando a gente usa esses materiais aqui, vai dar certo. Escuta só o que ela tem para falar. Mudou muito a minha prática, porque o meu olhar agora era direcionado, né? Além de individualizado, ele também tinha as questões mais gerais. Então, eu percebi as minhas crianças aprendendo, brincando com relação aos sons das letras, né? Algumas pessoas pensam que é tão difícil, é tão, né, complexo, mas elas gostavam, né, de brincar Sim. com da serpente. E aí a professora da educação infantil, ela não vai sentar na cadeira, mostrar a letra S e fazer escrever a letra S. As pessoas pensam que a gente vai colocar a criança, né? Parece que é um mundo paralelo. Vai colocar a criança numa cadeira, ela vai sentar e vai começar a fazer um monte de sonzinho. Mas a brincadeira, o que leva a criança a aprender é dentro de um contexto lúdico, Sim. mas que tem intencionalidade, mas não é intencionalidade forjada, como palavra bonita, que está muito na moda, né? Sim. Mas a intenção de saber o que é que a criança vai precisar para depois. Porque existe uma grande... as minhas crianças, elas brincavam, elas tinham um momento de brincar dentro desse processo de conhecer os sons das letras, de trabalhar com as habilidades auditivas, que eu nunca tinha, né, me tocado, meu Deus, de trabalhar com sons do ambiente, assim, de forma que elas percebessem sons mesmos, percebesse que a memória, a atenção, a leitura em voz alta, tudo que eu aprendi mudou a minha prática, porque eu sabia agora sistematizar esse trabalho dentro da minha sala de aula. Bom, acho muito legal ela trazer essa visão para vocês de uma professora experiente na educação infantil e que explora o som das letras, que as crianças se divertem. Eu tenho vários relatos de alunas que falam assim, olha, primeira coisa é que eu ensino som de letra para os meus alunos. E quando chega um aluno novo, que sempre chega, né, gente? Vocês estão lá maravilhosos, avançando com os alunos, chega um aluno novo. Aí você fala, nossa, vou começar tudo de novo. Mas os alunos, os seus alunos, eles te ajudam, porque eles entenderam tão bem aquilo, teve tanto significado para eles aprender o som da letra e tudo mais, que sabe o que eles fazem? Eles vão lá e chamam este aluno novo e explica para eles. Eles passam a ser os professores daqueles alunos novos, explicando, olha, esse aqui é o som, explora. Eu vou mostrar para vocês que tem uma exploração aqui da parede, dos sons das letras, uma forma de você expor todos esses sons na sua sala de aula, porque se eu falo para você, troca o alfabeto ilustrado que você decora a sala por uma parede dos sons das letras,
que faz mais sentido, então eu trago um material como uma alternativa para vocês explorarem os sons das letras, tá? Mas eu vou mostrar aqui, beleza? Vamos avançando. Mas você traz os seus alunos ao seu favor e eles gostam tanto que eles passam a ensinar os outros. Isso é muito interessante, né? Mas vamos lá, vamos para atividades, alguns exemplos para ensinar os sons das letras. Então, eu mostrei para vocês a letra B, né? Fiz todos os sons, mas agora eu quero falar especificamente de uma letrinha, né? Eu vou ensinar o E, por exemplo. Então, eu vou explorar esses cartões. Eu promovo, né, a exploração do som da letra, ensinando através das dramatizações dos sons. O que eu falo? Igual no B, eu falei, olha, é o som do bebê fazendo o balbucinho, né? O b, 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 fazendo a movimentação. Aqui, eu também posso mostrar a figura da boca, a foto da boca, né? Do movimento da boca, as bocas de letrinhas. Eu posso fazer assim, ó, apresentar as formas gráficas. Isso tudo aqui é a letra E. Inclusive, você vai ter que encontrar aí na atividade ao lado onde essas formas gráficas estão. Mas mais do que isso, você vai ter que identificar que essa letra, sempre que ela aparecer para você, ela representa um desses sons. Quais são eles? Tem o som do menininho levantando a espada e fazendo Então, eu tenho o som da letra E aberta, ó. Como em égua. Eu tenho esse som. Eu tenho o sonzinho do papai vibrando quando o time dele faz um gol. Ele faz E. Eu já tenho o E fechado. Olha a boquinha aí, um pouquinho mais fechada. Eu tenho o papai vibrando, então, na palavra espada, estojo, elefante, eu tenho um E mais fechado. É diferente a minha boca do ou do E, igual eu estou tendo aí nas fotinhos. Eu exploro isso, eu mostro isso para a criança, e isso é muito legal, porque às vezes a criança não lembra o som, né? Então você está lá tentando fazer que a criança lembre o som, aí você mostra a figura, aí você vem e fala, olha aqui a figura da boquinha, vamos tentar imitar? Aí ela imita, ela já lembra o som, ela tem esse recurso. Às vezes ela vê a sua boca, você faz assim, ó, e ela já sabe, é o E mais fechadinho, sem fazer o som às vezes, sabe? Só pela movimentação. Isso é uma forma de apresentar o som multissensorial, multiarticulatória. Eu estou colocando novos elementos para uma aprendizagem que, na minha cabeça, era só visual. Antes, quando eu não ensinava o som, era só visual, não era? Era só essa letra, ele tem que reconhecer isso e pronto. Não, eu estou associando a esse elemento visual uma informação auditiva, uma formação da minha boca, um movimento. Vejam só. E eu tenho da vovó que não escuta bem, que tá lá no enlatado, entupido, né? Aqui, ó, a vovó fazendo esse movimento também. Depois eu vou explorar nessas figuras, nessas imagens, onde eu estou escutando esse som, se a criança escuta, sim ou não, certo? Eu vou fazer nessas explorações. E veja que legal, nessas atividades de traçado, eu sempre falo, associe o som da letra junto com o traçado. Eu falei, acho que na aula 2, né, sobre a importância disso, fazer o traçado enquanto emite o som. Por quê? A memória motora ajuda a guardar o som, uma coisa ajuda a outra. Então, eu tenho um elemento motor, visual e auditivo para a criança guardar a informação de tudo que ela precisa sobre a letra. Isso é o conhecimento completo pela letra. E isso é o que a gente tem que oferecer na preparação para a leitura, certo? Lembra que eu falei da parede dos sons das letras? É isso aí. Eu vou pegar todas as letras agora, todos os cartões de dramatização, todas as bocas que representam as fotinhos das bocas e vou expor na minha sala de aula. Eu vou trazer tudo isso para a criança. Mari, mas aonde eu tenho isso? Lá dentro do pré-alfa, eu vou mostrar para vocês de novo. Eu tenho esses elementos. Eu tenho todas essas figuras, os sons, essas dramatizações, tenho tudo isso para ensinar as letras, os sons do jeito certo. Então, eu troco o A, né? O A lá de abelha, o E de elefante, O de ovo. Não. Agora eu vou ensinar que o O e o ON pode estar presente em qualquer parte da palavra. Eu não vou ficar dependendo do O de ovo para ler qualquer coisa. Entenderam? Eu vou saber os 3 sons
eu vou conseguir identificar no meio ali, às vezes está no apontador, o O está no meio da palavra, não precisa estar no início só, certo? E eu ainda tenho on, né, que não é o O de ovo. Mas então, vamos lá. Aí, além, né, das vogais, então eu apresento todas as vogais, faço essa parede dos sons. Ah, se vocês verem aqui, a parede do som tá lá no dia 5. Isso quer dizer o quê? Que em 5 dias eu já apresentei todas as vogais, mas quer dizer que eu nunca mais falo de vogal com a criança? Não. Aí eu monto essa parede dos sons e vou ficar retomando sempre aquilo. Então, eu apresento as vogais, vou avançar para a consoante, mas volto para memorizar as vogais. E essa parede dos sons, ela ajuda nessa memorização. Quando eu faço isso, assim, né, eu ensino, volto, consolido, avanço, eu vou ajudando a criança a o quê? A aprender. Agora ela vai aprendendo. Então, por isso que a sistematização, mais uma vez, é importante. Então, lá no dia 11, quando eu for apresentar as letras M e N, né, os sons que elas podem representar, eu vou, junto também, retomar tudo aquilo que eu ensinei até o dia 11. Então, todas as outras letras que eu ensinei, as vogais, as consoantes que eu ensinei antes, eu retomo e avanço, retomo e avanço. Por isso que eu tenho que ter uma organização. E por que eu estou apresentando M e N juntos? É só porque no alfabeto elas estão uma do lado da outra? Não. É porque essas letras elas são nasais e às vezes o som é muito parecido. E lembra que eu falei ontem que eu tenho que treinar essa discriminação de sons parecidos para favorecer a criança a identificar esses sons de uma maneira mais assertiva. Então, o que eu faço aqui é, eu pego o som do mas veja aqui na boca aí, ó, os meus lábios se tocam. É uma consoante bilabial. Os dois lábios se tocam, se fecham para formar esse som do E do N, embora o som seja parecido, seja o som do eu tenho outra formação, ó. Pro M e o pro N. O som é muito igual, mas o movimento que eu faço é totalmente diferente. Então, quando eu falo mapa, meus lábios se tocaram. Quando eu falo navio, não se tocaram. Então, é N, não é M, certo? Veja aqui um aspecto multiarticulatório, eu facilito, não tem mais confusão. A criança não escreve mais M no lugar de N, o N no lugar de M. E isso funciona para P, B, T, D, F, V, SZ, X e J, porque a gente faz essa apresentação conjunta, um junto com o outro, para treinar essa discriminação. Por isso que tem essa ordem, né? Então, são coisas que vão facilitar. Então, tem um jeito certo de ensinar o som de letra, e é assim, certo? Ah, e depois que eu ensino isso, então eu explorei, apresentei os sons, desenvolvi consciência fonêmica, aí eu vou consolidar o princípio alfabético. Veja que aqui eu tô com figura, né? Eu tô com a letra, a figura com uma dramatização, a boca de letrinha. Aqui eu já estou com o alfabeto seco, né? Só tenho o alfabeto. Veja aqui, ó, eu tô falando do dia 11 para o dia 57. No dia 57, eu quero que a criança bata o olho na letra e saiba o som. Não tem mais essa de usar figurinha. Não tem. Mas como que eu faço isso? Tem todo um caminho. Mas para vocês saberem que esse caminho ele existe e ele pode ser acessível a qualquer pessoa. Não é um caminho guardado a 7 chaves. Dentro do pré-alfa tem esse caminho. Do dia 11 ao dia 57, a criança agora não precisa mais de figura. As figuras, elas são auxiliares da memória, mas elas não são como muleta, que a criança vai sempre precisar daquilo. Não. Vai chegar uma certa hora que a gente as tira e treina a rápida identificação, a fluência na identificação da relação letra-som. E isso é muito importante ser feito de uma maneira estruturada. Por isso que a parede dos sons das letras ajuda, por isso que os cartões ajudam, tem tudo um motivo para estar ali dentro do programa, tá? Ah, e aí, outra coisa que me ajuda no princípio alfabético é isso aí, eu trabalhar, por exemplo, com um jogo aí da palavra secreta. Olha, vamos
pensar nessas figuras. Quais são os sons iniciais, né? O leão, aí eu uso é qual letra? A letra L. Eu ponho aqui, porque eu já vou treinando essa identificação letra-som, certo? O urubu, qual que é o som? Ó, é aquela letrinha U. Já tracei a letra, já identifiquei a letra, já sei o som da letra, eu vou poder usar aqui. A abelha, é a letra A. Olha a palavra que eu formei, lua. Já associo também uma atividade de consciência fonêmica. Veja que tem tudo uma combinação. Para chegar nisso, eu fiz tantas outras coisas antes. Isso que é muito importante vocês saberem. Eu não chego nisso de repente, né? Eu não chego nisso no dia 2 da minha atividade com as crianças. Eu tenho uma sistematização, eu chego isso depois. Certo, gente? E aí vocês podem estar se perguntando, certo, Mari? Então, essas atividades, já sei que elas são importantes, mas qual ordem eu ensino o som das letras? Eu ensino o som das letras pela ordem alfabética? Eu já sei que eu já falei isso aqui, mas eu vou explorar mais. É o seguinte, não. Tem um autor, o Derraene, né? Ele vai falar no livro dele que chama Os Neurônios da Leitura, e ele fala o seguinte: é preciso a gente explicar claramente ao aluno que cada som tem suas roupas, as letras ou grupos de letras que podem vesti-lo e que, inversamente, cada letra se pronuncia de uma ou de várias formas. Os grafemas serão introduzidos, então, numa ordem lógica. A gente começa pelos mais simples e mais regulares. Então, os sons mais simples, vogais. Vou ensinar todos os 12 sons das vogais que eu fiz para vocês. Depois, eu vou ensinar os mais regulares e mais simples das consoantes. São sons que podem ser sustentados por mais tempo. Então, eu vou ensinar F, V, S, Z, X e J. Depois eu vou para L, depois R, depois M e N, né? Depois P, B, T, D, C, G. Pronto, apresentei os sons nesta ordem. Veja que o C é a terceira letra do alfabeto, mas é a última a ser apresentada. Porque tem a questão do som que ele não é sustentado. O som do... Ele é seco, eu não consigo fazer isso, não é verdade? Então, eu deixo ele para depois. Progressivamente, os sons vão sendo apresentados por essa questão da dificuldade de, não da produção do som, mas da percepção, da continuidade desses sons serem produzidos, certo? Porque P e B é som fácil, né? Tanto é que bebê já fica pronunciando logo, né? Esses sons, mas eles são mais difíceis de serem sustentados e percebidos pela criança. E como a gente quer essa base do som da letra para a consciência fonêmica, então antes eu faço os mais fáceis, certo? E quando eu começo isso? A partir de quando a criança tem contato com a letra. Então eu vou ensinar música com letra, vou ensinar ordem alfabética, nome de letra, já começa o som de letra. Deveria ser obrigatório a partir dos 4 anos, porque, gente, veja só, nos 4 anos a gente não ensina a traçar letra, nome de letra, não acha uma fofura? Por que não ensina o som? A parte mais importante. Sabe por que não ensina? Porque acredita-se que a criança vai chegar nessa conclusão, que não precisa ensinar. E se fosse assim, então nem nome da letra eu precisava ensinar, né? Eu podia falar, não, uma hora a criança chega nessa conclusão. Só que não é, a gente já sabe que isso não é natural, precisa ser ensinado. Então, a partir dos 4 anos, com certeza, certo? Só que se eu tenho uma criança acima de 6 anos, 7 anos, 8, 9, 10, não sabe, eu preciso ensinar. Inclusive, eu sempre falo isso. Às vezes falta pouco para a criança aprender, mas o que falta é isso daí, ó, som de letra e consciência fonológica. O que falta são essas 2 habilidades essenciais, que, assim, se a criança não sabe, eu preciso ensinar e aí ela vai. Uma belezinha. E ela vai muito bem, tá? E qualquer pessoa pode ensinar isso? Mari, eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira experiência que eu vou ter como professora, é a primeira vez que eu vou ensinar dessa forma. Dá para eu ensinar? Eu vou saber ensinar? Escuta só o que a Tatiane tem para falar sobre isso. Ela também era uma professora que entrou no primeiro ano, assim, de paraquedas, sem experiência,
e olha só como que ela conseguiu fazer o certo. Vamos ouvir? Olá, sou Tatiane e a experiência tem sido muito rica, o conhecimento adquirido. No ano de 2022 eu tive a grata surpresa de receber uma turma de primeiro ano, turma de alfabetização, e eu não tinha experiência com essa turma. Eu sempre trabalhei com turmas maiores, crianças maiores já alfabetizadas, e surgiu uma grande preocupação do que fazer e uma urgência também em ter um conteúdo que eu pudesse aplicar. O diferencial no curso é que a Mari apresenta todo o conteúdo teórico de forma com que possamos aplicá-lo no dia a dia. Eu tenho aqui um exemplo de um aluno que me preocupava muito. Ele iniciou o ano na fase pré-silábica, apenas fazendo riscos. Ele estava bem na fase pictográfica. Então, seguindo as dicas da Mari, eu comecei a trabalhar os fonemas, ao invés dos nomes das letras, né, como comumente é feito. E ela falou muito sobre os treinos grafomotores, pois o curso já apresenta algumas atividades para a gente aplicar no dia a dia. Então, eu iniciei com esse aluno algumas atividades. Eu tenho até uma aqui no caderno dele. Em questão de dias, eu já vi que esse treino ajudou muito o meu aluno a fazer o traçado do nome, que antes ele não conseguia. O nome dele é Davi Natan, aqui ele já conseguiu traçar. Então, eu recomendo muito este curso, porque ele tem me ajudado na prática mesmo, no dia a dia da sala de aula, em que eu tenho que mostrar um resultado. Muito bem, eu consigo, desde que eu tenho um acompanhamento, né? Que eu estou disposta a te acompanhar dentro do pré-alfa, tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas só para vocês saberem. E aí, né, onde eu posso aprender esses sons, as letras, de uma maneira mais aprofundada? Porque eu já fiz aqui para vocês todos os sons lá, 1 minutinho, mas não é isso. Deu para entender que não é isso que é determinante. E que não é difícil, só que você precisa ter todos os elementos. Não adianta ser só os sons isolados, você precisa ter os elementos do como ensinar, como fazer a criança memorizar, como apresentar, utilizar esses recursos ao seu favor, os cartões, essa parede do som, né, os materiais, atividades adequadas, porque tem as atividades para a criança consolidar essa aprendizagem, certo? E aí é importante você saber isso aí, né? Entender sobre esse modo, ponto de articulação, saber que as letras elas podem ser produzidas com o contato dos lábios. Então, quando eu tenho o P e o B, né? P, B, eu tenho o contato dos lábios, é o mesmo ponto, o mesmo sinal, modo de articulação, mas eu tenho o papel das cordas vocais em um e um outro não. Então, eu tenho que ensinar isso. E dentro do pré-alfa, eu explico isso. Eu explico essa tabela. Eu tenho material escrito sobre isso daí, para vocês dominarem cada um desses termos, para vocês saberem, para vocês serem bem informadas. Só para vocês terem ideia da importância dessa questão toda do som da letra, é que a fonética e a fonologia ela é a base da gramática. Se vocês pegarem qualquer boa gramática, as primeiras páginas da gramática é isso daqui. O nosso português, a nossa gramática, a nossa língua está toda estruturada nesse conhecimento de fonética e fonologia. E aí, se você pensar que você é uma professora que vai introduzir as crianças na alfabetização, na linguagem escrita, você tem que começar a introduzir elas com o melhor. E o melhor é o quê? Ensinando essa relação entre as letras e seus sons. Então, não tem nada de bobo, de, ai, nossa, que bobagem. Não, bobo de quem fala isso, bobo de quem acha que isso é bobeira, né? É sempre assim, né? O louco, ele sempre acha que ele não é louco, né? Na verdade, que o outro que está fazendo errado. Não, isso aqui tem os documentos, tem as evidências. E dentro do pré-alfa, gente, tem tudo isso. Tem as 8 aulas sobre os sons das letras. Tem o recurso para ensinar os sons das letras. Então, eu falei para vocês, tem esses cartões para vocês imprimirem. Então, deixa eu colocar aqui. Então, eu quero ter esses cartões, eu quero explorar isso com as crianças. Tem os cartões para vocês imprimirem. Tem as fotos exclusivas, né, das bocas de letrinhas. Deixa eu pegar uma só boquinha aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu... Aqui, ó.
só das bocas de letrinhas para explorar com as crianças, tem fotos com as dramatizações para explorar com elas. Além disso daqui, tem um outro material que é legal, que é da parede, de como formar sua parede dos sons das letras. Aqui para vocês não vai dar para ver, mas tudo que eu mostrei aqui nos slides tem lá dentro do pré-alfa. E por que isso é legal? Porque daí eu tenho os recursos eficazes para ensinar os sons das letras. E tenho também, dentro da apostila de pré-alfabetização, um programa de atividade de 60 dias. Então, eu sei o que fazer diariamente. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. Eu estou aqui com a apostila, a minha está impressa, vocês receberão em PDF, né, o acesso. Mas eu peguei aqui, por exemplo, ó, dia 14. O dia 14, eu chego nas letras C e G. Dia 14 já. Mas quer dizer que já aprendeu tudo? Não. Aí eu vou trabalhar a memorização. Mas junto com a letra, eu vou trabalhar o traçado de letra, eu vou trabalhar atividades de narração, eu vou trabalhar atividades de memória, eu vou desenvolvendo outras habilidades, tudo no mesmo dia. Por isso que é um programa, é um combinado de atividades. Não são várias apostilas separadas, já é um programa único. Um programa, 379 páginas, você pega aquilo ali e segue. Ai, mas eu não consigo imprimir tudo isso, um para cada criança, não tem problema nenhum. O programa de atividades é um guia. Então, você pode usar atividade no quadro, você pode fazer atividades orais com as crianças, tem todas as explicações, porque no início do enunciado, lá no enunciado, tem todas as orientações para você fazer com a criança. Então, não precisa de atividade em folha. A atividade em folha é mais para te guiar, né? E se você tiver oportunidade, beleza. Mas lá dentro do pré-alfa eu explico tudo isso, como você pode explorar o material de diferentes formas, sem precisar imprimir um para cada um, tá? E aí, além disso, tem as aulas, né? Então, tem todo o material e tem as videoaulas. São videoaulas gravadas disponíveis, você vai assistir quando você quiser, quantas vezes você quiser, aprende, aplica, né? Em sequência. Isso que é muito legal também, já está sequencialmente preparado, porque eu falo, a grande diferença de tudo que eu ofereço é que eu sigo a minha metodologia, que é o quê? Metodologia S, do ensino explícito, sistemático e bem instruído. Eu parto do princípio que explícito precisa ser ensinado. Mas, para que eu ensine, eu preciso saber o que eu tenho que ensinar. Então, eu tenho que ser bem instruída para bem instruir meu aluno. E sistemático, porque é isso que eu falei. Tem que seguir um passo a passo. Eu não posso começar com o mais difícil, eu tenho que começar com o que é mais simples e ir avançando passo a passo. E, além disso, tem ainda o guia da pré-alfabetização, consciência fonológica, material em PDF com orientações e com referências para vocês se aprofundarem nesses estudos, poderem compartilhar com as pessoas, olha, tem isso daqui, é referenciado, tem trabalhos, não é coisa da minha cabeça. Tem um e-book da Ciência da Leitura, são 5 artigos sobre a importância de incluir a ciência da leitura na prática, na sua prática pedagógica do dia a dia. Tem o guia da BNCC para a etapa da educação infantil, para a etapa da pré-alfabetização, ou seja, como que eu vou justificar todas as atividades do programa de pré-alfabetização com as habilidades da BNCC? Tem os códigos para você fazer as justificativas para quem é professora de escola e precisa disso, tá? E aí, lá no pré-alfa, é um curso prático, simples e efetivo para formar essa base dos leitores hábeis. Então, você vai lá na introdução, ter uma aula sobre a importância da pré-alfabetização e, segundo a ciência da leitura, tem aula e tem material em PDF com as referências que eu uso na aula. Tem o módulo 2, que é o módulo teórico, com todas as explicações sobre as habilidades. Então, você vai saber tudo sobre as habilidades. São 21 aulas com explicações detalhadas. 21 aulas de 2 horas? Não, claro que não. 21 aulas bem curtinhas, rapidinhas, para você, aprendi, sei o que é, tenho material para aprofundar e vou aplicar. Aplico através do conteúdo do módulo 3,
que são materiais práticos. O programa, apresento esse programa de 60 dias, as atividades, explico essas atividades em uma aula prática, com explicações das atividades, e uma aula de avaliação das habilidades da pré-alfabetização. Isso porque, Mari, estou numa sala multisseriada, tenho que aplicar o programa em todo mundo? Provavelmente, mas como você vai saber isso? Através dessa avaliação. Você vai ver, avaliar se os alunos todos precisam desenvolver essas habilidades, sim ou não. Se eles precisam, programa de pré-alfabetização para todo mundo. Eu já adianto aqui, tem criança que não sabe ler, é lacuna na pré-alfabetização, então eu vou ter que aplicar. E isso facilita, porque ao invés de você ter uma sala multisseriada, com diversos níveis, diversas idades, você vai ter 2, sabe ler, não sabe ler. Não sabe atividades de pré-alfabetização com o programa que já está estruturado, certo? E tudo isso com um certificado de